Passar um pouco, dar uma pincelada, porque se for para ela falar tudo, nós vamos ter que passar aqui até amanhã de manhã. Que fala, né? Então, nós, sem perda de tempo, nós já vamos receber a pastora Rose. Eu ia até cantar uma canção, mas eu falei, não, vou dar mais tempo para ela aqui, que é para ela ficar mais à vontade. Tá bom. Amém? Então, nós estamos honrados em ter a senhora aqui hoje para trazer a palavra aos nossos corações. Amém? Você já aplaudiu, mas nós vamos recebê-la mais uma vez agora nas palmas de Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Meu Deus, se eu soubesse que eu passei essa semana, eu passei muito mal essa semana. Eu tive febre, eu tive muito mal. E aí eu liguei para as intercessoras e falei, olhem por mim, porque eu não estou nada bem. Não estou bem desde quarta-feira, só deitada, com febre. E aí ontem nós tivemos uma reunião com as intercessoras, oraram por mim, eu melhorei. Mas a garganta não está muito boa ainda não. Mas amém, né? Deus mandou eu ir lá para o missionário, eu falo assim, não vou mais missionário. Mas aí eu olhei e falei assim, imagina se eu vou dar esse gostinho para o inimigo, não vou nada, né? Não vou dar esse gostinho para ele não. Bom, nós vamos então falar, quem fez aqui o projetando? Glória a Deus! Todo mundo, né? Glória a Deus! Eu vou falar um pouquinho só de uns projetando, eu fiz muitos projetando na minha vida, desde quando eu vim para a Casa da Bênção, eu nunca saí da Casa da Bênção, eu vim para a Casa da Bênção em 93, batizei em 94 e daqui eu nunca mais saí. Eita glória! Nem só para visitar outra igreja, eu vou lá na igreja do meu primo, lá em Pesópolis, nos aniversários. Mas é só, né? E com a permissão do missionário também, né? Eu ligo para ele e falo para ele, ó, tô indo lá no aniversário, fora de horário de culto, e a gente vai. Então, nesses anos todos de Casa da Bênção, eu fiz vários projetandos na minha vida, vários. E um projetando que eu colocava sempre em primeiro lugar, logo no começo da minha conversão, era uma casa. Eu precisava que Deus me desse uma casa. Eu morava no quintal da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que tem um gênio muito difícil, até hoje. Ela tem 78 anos, mas não dá para conviver muito tempo com ela. Então, assim, aquela visita chega lá, 3 horas, e você vai embora, não pode ficar muito tempo. E eu morei há 15 anos naquela casa. Aonde a gente ia, tinha que pedir permissão para ir. Sabe, eu era casada, com filho, e se a gente saísse, fosse viajar, quando chegava, o caos estava lá. Aonde vocês foram, por que foram, quanto tempo durou, e brigava, e eu e meu marido ficava triste, chateado, né? E ele falava assim, não, Deus precisa dar uma casa para nós. E nós fomos fazendo esse projeto, de 94 até 2001, eu colocava em primeiro lugar o projeto da casa. Chegou em 2002, sabe o que eu fiz? Eu falei, eu não vou pôr esse ano, não vou fazer da casa não, até agora Deus não me deu ainda, tudo que era sorteio aqui de Mogi, de CDHU, eu participava, e nada, não saía nenhum para mim, nenhuma casa. E aí, eu não fiz esse ano esse projeto, 2002 eu não fiz. E o ano foi passando, né? As bênçãos que eu tinha pedido, o que eu tinha feito no meu projeto daquele ano, Deus me concedeu quase todas, né? Eu pedi para Deus que eu precisava de um tratamento para o meu filho, consegui um tratamento para o meu filho, eu consegui várias coisas que Deus foi abrindo portas para mim. E os meses foram passando, né? Eu pedi mesmo do que para Deus? A casa. Quando chegamos numa época, acho que julho, agosto, julho, né, mano? Acho que foi julho. Houve uma situação que o inimigo usou de todas as formas na minha casa. Eu tinha um cachorro, um fila brasileiro, era desse tamanho o cachorro. Ele pegou uma carta dessas demonstrativas de banco da minha mãe, eu tinha pegado lá na caixinha de correio e coloquei na mesa dela. E ela não estava ali na hora. Aí quando ela chegou, ela veio, e que ela viu, o cachorro tinha aberto aquela carta. Ele abriu bem na pontinha, o cachorro era uma bênção, sabe? Ele pegou, segurou a pata assim e puxou, e abriu aquela carta. E aí ali o inimigo trabalhou. Ela veio com todas as pedras, dizendo que era a gente que tinha aberto. E que a gente queria roubar, e que a gente queria fazer. Você que a minha mãe fez um caos, sabe? Ela fez lá o inimigo fez um reboliço naquele quintal.
E aí meu marido ficou bravo, eu também no dia fiquei nervosa, fiquei brava. A gente foi para cá, fomos para a igreja naquele dia, bravo, chorando, porque por aquela situação que tinha acontecido. No outro dia de manhã, meu marido foi para o trabalho, muito triste, falou, eu tenho que arrumar um local para ir morar com a minha família. Né? E eu fiquei na minha casa orando, estavam os dois orando. Quando ele trabalhava no banco da prefeitura, ele saiu na hora de almoço e deu uma volta assim por baixo ali da prefeitura e tinha uma fila de pessoas ali, fila de funcionários da prefeitura. Aí ele perguntou assim, o que é isso daqui? Por que essa fila? Aí uma pessoa falou para ele lá, essa fila aqui é para a inscrição de uma casa. Aí ele, mas só tem funcionário da prefeitura aqui, né? Que pena, né? Acho que não é para mim não. Aí ele foi saindo, né? Estava na hora do almoço, só olhou aquela fila e estava indo embora. Aí uma pessoa chamou ele, vem, faz a sua inscrição. Ele, não, eu não vou ter condições, porque aqui está pedindo 3 salários. Eu não ganho 3 salários. Eu ganho 2, ele ganhava 2 salários mínimos, se não me engano. E faltava 1, né? Eu não ganho tudo isso para mim conseguir a inscrição. Aí teve acho que foi um vereador que falou para ele assim, vai lá e faz. Eu estou pedindo para você ir lá e fazer. Ele foi e fez a inscrição. Isso foi em agosto. Quando foi em setembro, a gente foi chamado para a nossa casa. No dia que Deus preparou para essa casa, chegou uma carta muito bonita na minha casa. Isso está, parabéns, você foi contemplado, né, com o apartamento. Gente, eu ajoelhei naquele portão, o carteiro tinha chegado, eu peguei na mão do carteiro, e eu tinha um compromisso do meu filho. Eu ali no meu portão, eu olhei para o céu e eu agradeci, eu ajoelhei ali no chão e derramei no chão. É uma rampa assim, bem na beira da estrada, e ali eu glorifiquei, em alto louvor mesmo, e eu gritei para Deus e agradeci pelo que Ele tinha me dado. Eu não sabia nem quanto custava, não sabia nem se eu ia conseguir pagar, mas Ele estava me dando, né? Isso era importante. E aí tá, bom, agora vamos para a parte de pagar, né? E nós fomos lá para ver como era o pagamento, nosso salário não dava. Eu vendia Yakult na época. Eles aceitaram o meu 1 salário de Yakult, porque as meninas me ajudaram lá e fizeram um documento dizendo que eu ganhava 1 salário e meio. E aí eu consegui apresentar esse, meu marido apresentou o dele e nós conseguimos pegar o apartamento. No dia 1º de outubro, nós já estávamos na nossa casa. Glória a Deus! Então, assim, foi uma grande bênção, assim, todos esses anos, colocando no projeto a minha casa, chegou a hora que ela veio. Né? Às vezes a gente coloca no nosso projeto algo e não vem, não acontece naquele ano. Mas você não desiste, no outro ano você coloca de novo. Eu fui entender por que eu não coloquei em 2002, porque a bênção já estava preparada para mim em 2002. Né? Porque antes de terminar 2002, eu recebi essa. Eu já mudei e fui morar na minha casa, no dia 17 de outubro eu já estava morando no meu apartamento, novinho, zerinho, um bairro maravilhoso, sabe? E assim, glorificando a Deus, as dificuldades vieram, mas eu nem ligava para as dificuldades. Eu olhava no que Deus estava fazendo na minha vida. As lutas acabaram? Não. As lutas continuaram. E tive umas piores ainda. Porque os ataques vieram. Lá no bairro onde eu morava, umas pessoas falavam assim, agora ela está rica. Ela mora no bairro rico, abandonou a mãe. A minha mãe espalhou para todo mundo que eu tinha abandonado ela. E ela espalhou isso no bairro. E as pessoas vinham e contavam para mim. E eu chorava. Eu não fazia nada, mas eu chorava. Meu Deus, o que eu faço? Eu não fiz nada de errado. Por que tanto ataque? Né? Por que tanto ataque? Como que eu vou superar esses ataques? Como é que eu vou viver com isso? Eu preciso resolver isso, né? Eu preciso passar por cima de qualquer ataque do inimigo. Eu não tenho que dar ouvido para ele, mas a gente dá ouvido, né? Eu sou uma mãe atípica, como todo mundo aqui sabe, né? Lá nos anos 90 e nos anos 2000, a gente sofria muito ataques, muito bullying, sabe? Mesmo dentro de um ônibus, dentro de um mercado, aonde a gente ia, como uma criança nossa especial, a gente era atacado. Tinha pessoas que falavam assim, por que você não fica em casa com seu louquinho?
Nossa, olha lá vem ela com o pouquinho dela. Sabe, tinha pessoas assim, tinha motorista no ônibus que ele falava assim pra gente assim, ó, eu não suporto trabalhar nessa linha, que é a linha ali do Visual Joia. Porque a gente entrava de 10, 15 mães com criança especial dentro do ônibus. E teve um dia que o motorista falou assim, eu não suporto trabalhar nessa linha, porque aqui só tem gente doida e essas mães retardadas com seus filhos. O motorista falava desse jeito. Então assim, a gente passava por muita coisa. E um dia eu estava muito triste, sabe, com todo esse tipo de ataque, tanto por ser mãe especial, por ter mudado de casa. Eu estava muito triste e eu falei para Deus, né, como que eu vou viver dessa forma? E eu estava num culto, onde o profeta chegou para mim e falou assim para mim assim, para de chorar. É que a minha voz também está bem com hoje. Chegou o profeta para mim e falou para mim assim, para de chorar. E assim, eu com todo sorriso, igual hoje, assim, eu sempre estou sorrindo, sempre estava sorrindo, mas dentro só Deus sabe o que eu estava passando, né? As lutas que a gente passava. Com a família do meu marido, a gente era crente, não valia nada para eles, porque a gente era os únicos crentes da família. E tinha um filho especial, né? Na minha família, o único que ainda me ajudava era a minha cunhada, a irmã do meu irmão. E ela é professora, então ela sempre nos ajudava muito. E o irmão do meu marido. Mas o restante, sabe, sempre nos atacava por conta de uma criança especial. Famílias até hoje, gente. Se eu falar assim, que hoje não existe, existe. Família de criança especial, a maioria das mães são cozinhas. Elas são abandonadas, inclusive, pelos pais. Graças a Deus, meu marido ficou. Graças a Deus, meu marido aqui hoje. Graças a Deus, ele ficou. Com tanta luta, né? Ele ficou. Mas a maioria dos pais não ficam. As mães são sempre sozinhas, solitárias, sabe? Porque tem muito ataque. E aí um dia esse profeta falou para mim assim, para de chorar. Você precisa pedir para Deus sabedoria. Você precisa pedir o dom da sabedoria para Deus e você vai lidar com todas essas situações. E a sua vida vai mudar. Mas vai mudar a partir do dia que você parar de chorar. E que você colocar a sua vida na mão do Senhor e você pedir para Ele sabedoria e Ele te dá, e Ele vai te dar. E eu falei, mas como Deus me dá sabedoria? Né? Eu já estava me sentindo burra, eu já estava me sentindo, sabe, rejeitada, eu já me sentia, sabe, que não valia para nada. Né? Porque de tantos ataques a gente vai sentindo assim, né? Vai sentindo que não é ninguém. E eu era gorda, aí tinha uns que chamavam, nossa, você está gorda, engordou mais um pouco. Né? Aí eu comecei a pedir para Deus sabedoria. Eu fui aí em Tiago, vamos ler em Tiago? Tiago 1,5. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha lá. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improverá, e lhes será concedida. Né? Na minha indicação, Deus dá a todos livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Então, se nós pedirmos para Deus sabedoria, Ele vai dar para cada um de nós. Aí eu falei assim, nossa, é só pedir? Ah, isso é fácil. Eu vou pedir, né? Aí todo dia eu orava, eu jejuava, Senhor, me dê sabedoria. Eu preciso lidar com essas situações, né? Eu não posso viver mais desse jeito, assim, triste, magoada. Meu marido saía para trabalhar e eu chorava, sabe? Eu não posso mais viver dessa forma. E aí o tempo foi passando e eu fui pedindo para Deus, e eu não pedia mais nada para Deus, eu pedia para Ele para ser sábio, né? E a sabedoria de Deus, ela não tem nada a ver com a da escola, viu? Na escola a gente vai lá, estuda, né? E faz as provas e fica lá no saber, né? A sabedoria de Deus, ela vem através dele, ele dá é um dom que Ele nos dá. Glória a Deus. E aí eu fui passando uns dias, eu fui aprendendo a lidar com cada situação dessa. Eu comecei a ter respostas para quem me acusava. Sabe? Quando a pessoa chegava e falava, nossa, você engordou mais 1 quilo, eu, graças a Deus. Na minha casa tem comida agora, né? Porque teve um tempo que não tinha comida na minha casa. Agora tem comida na minha casa e eu engordei porque tem comida lá. Se não tivesse, estaria magrinha, né?
quando chegavam e falavam assim, no ponto do ônibus, sempre tinha um filho do inimigo lá. Sempre tinha. Uma vez uma senhora estava com um pacote do emote enorme na mão, olhou para mim e falou assim, seu filho é doente, né? Aí eu olhei para ela e falei assim, não, ele não pega resfriado nenhum, os exames dele estão tudo normal, eu fui levar ele no médico, o exame de sangue está normal, colesterol, ele não tem nada. O que ele tem é uma deficiência. A mulher, foi isso que eu quis dizer. Eu falei, não, a senhora quis dizer que o meu filho era doente, mas ele não é. Só que a senhora tá, né? Mas eu vou olhar para a senhora, a senhora vai ser curada. Glória a Deus! Eu comecei a perceber que a sabedoria, ela começou a vir, sabe? Eu comecei a ter resposta para aquelas pessoas. Uma outra vez, tinha um casal assim, de evangélico num ponto de ônibus, eles falaram assim, ei, que cruz a senhora tem que carregar, né? Tinha 3 mães, criança especial no ponto, e todo mundo agitado, aquela bagunça toda. Aí essa senhora veio e falou para nós, que cruz vocês têm que carregar? Tipo assim, toda assim, né? Arrogância. Que cruz. Aí, nessa hora eu fiquei quietinha, passou por mim e falei assim, realmente, cada um, Jesus deu uma cruz para cada um carregar. O meu é um autista, o dela é um síndrome de Down. Tem mãe que está lá na porta da cadeia para ver o filho dela preso. Tem mãe que está lá na Cracolândia esperando o filho dela com crack. Tem mãe que está, sabe, cada mãe tem a sua cruz, né? Cada uma tem a sua cruz. E aí a mulher pegou, baixou a cabeça e saiu. Aí um menininho, um rapaz olhou para mim, dona, eu acho que ela se encaixou em uma dessas cruzes que a senhora falou. Eu nem conhecia o rapaz falou isso. E aí eu fui começando a perceber que Deus estava dando estratégias para mim, para lidar com essa situação. E aí eu parei de chorar. Então, para todo mundo, eu tinha uma resposta sem ofender a pessoa, né? Eu comecei a ter respostas sem ofender elas. Só que mais tarde, eu não imaginava aonde Deus ia me colocar. Né? Eu passei por situações, nós passamos por situações financeiras muito difíceis. Todos esses longos anos foram passando para pagar esse apartamento, só Jesus na nossa vida, né? Eu fui tentar aquele LOAS para o meu filho, mas o salário do meu marido era um pouquinho, eles diziam que faltava R$200 a mais para mim pegar o benefício do LOAS. E eu entrava em nada. Um dia eu falei com uma advogada evangélica, ela falou para mim assim, Rose, você não precisa de advogado. Eu vou te dar os caminhos e você vai. E Deus vai te abençoar. Eu falei, Deus vai mesmo, eu vou. Aí aquela semana eu orei, eu jejuei, eu busquei, falei, Senhor, eu vou lá e o Senhor vai me dar. Mas nem meu marido acreditou muito, não. Sabe, que a gente ia conseguir. Porque ele sabia que estava passando, né? Aí eu tinha entrado no INSS, recebi a carta negativa, já entrei lá e foi rápido a minha chamada, não demorou muito, foi rápido lá para chamar. Aí isso estava no meu projetando também, viu? Era um projetando, se eu não me engano, de 2003 ou 2004, uma coisa assim, estava no meu projeto. Aí ele fui lá, consegui entrar na Justiça de Causas Especiais, consegui entrar lá e me deram todas as normas que eu precisava, toda a documentação. Era uma lista, irmãos. E quem olhasse assim desistia na hora, sabe? De tanta coisa. Faltou não. Perguntava naquele papel, lá, quantas cuecas até meu filho tinha. Para você ter uma ideia. E aí naquela semana eu fui numa loja, com uma mãe me indicou para ir numa loja e comprar umas peças de roupa masculinas lá na Pernambucana, fazer um carnezinho, né? Naquela época de carnezinho da Pernambucana, né? Eu fui lá e comprei lá um valor em roupa. E se vocês acreditam, a Pernambucana eu comprei para os 3 homens da minha casa. E lá na loja, eles não colocaram tamanhos de roupa na nota. Eles colocaram só roupa masculina, camisa masculina, calça masculina, bermuda masculina, cueca, só colocaram isso, e não colocaram tamanho.
porque era médio para o meu marido, era G para o meu marido, M para ele e a P para o Tiago. Então era 3 tamanhos de roupa. E eles não colocaram só roupa. Isso me ajudou muito depois. Depois eu estava com a gente ver que estratégia de Deus isso, né? Meu Deus. E aí eu levei toda aquela documentação, consegui toda a lista de documentos que eles pediram. Levei para a igreja primeiro. Eita, glória. Eu fui para a sede, né, lá com o missionário Sinésio, num culto de oração com as irmãs, e coloquei aquela lista de documentos ali. Que a gente fazia lá, igual faz aqui na segunda. E eu preciso voltar na segunda também. Eita, glória. Então, esse segunda-feira é maravilhoso, viu? Você traz seu documento, traz a sua chave e Deus abençoa a sua vida. E eu levei os documentos, eu comecei a levar naquela campanha, né, de oração, aqueles documentos todos. Em 3 meses, eu já estava na frente do juiz Ô, glória a Deus. para fazer o pedido. E eu fiquei tão nervosa, gente. Pensa na pessoa que ficou nervosa no dia. Deus, se eu não conseguir, tá bom também. Mas eu sei que o Senhor está comigo, né? Eu sei que o Senhor está lá comigo, o Senhor vai entrar lá naquela sala com o juiz comigo. Eu não sei nem como que é lá dentro, não fazia nem ideia que era uma sala de juiz. Aí me colocaram numa salinha pequena e falaram assim, olha, o seu promotor está atrasado. Lá pronto, começou. O seu promotor está atrasado. Mas fica aqui, daqui a pouco a gente já vai. Aí eu fiquei nessa sala, que é tudo filmado, né? E lá eles estavam observando o meu filho. Fiquei lá com as 2 crianças, lá naquela sala. E ali, passou 15, acho que uns 20 minutos, eu não lembro quanto foi o tempo não, porque eu estava tão nervosa, eu estava ali intercedendo, pedindo para Deus, eu estava tão nervosa que eu não sabia o tempo que passou. E aí chegou um rapaz, aí chegou um advogado do outro lado, chegou uma moça, depois chegou o promotor, todo com aquela capa, né? Tudo bonitinho, igual o tribunal, só estavam só nós 2 lá e tal. Aí esse moço chegou, olhou para mim e falou assim, me perdoa, deu o horário, é que eu estou com um bebezinho recém-nascido e ele estava com febre. E eu precisei deixar ele lá no hospital com a minha esposa. Eu falei assim, Deus vai abençoar esse bebê. Eu ainda falei para ele, Deus abençoar esse bebê, não vai ser nada, não. O bebezinho sempre tem febre mesmo, né? Às vezes é alguma coisinha de nada. E aí ele pegou e falou assim, olha, eu já li seu processo, chegou para a juíza e falou assim para o juiz, eu já li o processo dela, falou algo assim para mim, eu já li o processo dela, a renda da família está passando aqui, R$200, mas eles precisam desse salário para o tratamento e vivência do Diego. E o Diego já tinha 18 anos, não sei. Mas o Diego precisa desse dinheiro para a sobrevivência dele. Eu vi aqui, a cama dele, precisa comprar uma cama nova para esse menino, ele precisa de tratamento, ele precisa de remédio, então tudo o tratamento dele é caro, e esse dinheiro vai ser útil para a família. Ele falou assim para a juíza, aí a juíza olhou para a cara dele e falou assim, eu concordo com o senhor, doutor, e bateu o martelo, falou assim, está concedido para você. Eu não fiquei nem 5 minutos lá dentro daquele tribunal, sabe, junto com aquela juíza. Aí ela falou assim, eu vou te dar 10 anos. Tá bom para você? Eu falei, imagina, tá ótimo, 10 anos, glória a Deus, né? E ela me deu 10 anos, né? Foi o tempo da gente pagar a casa, da gente conseguir comprar as coisas para o menino. E aí, quando estava chegando a pandemia, eu vendia bolo, né? Todo mundo aqui sabia que eu fazia bolo para vender, para ajudar na renda em casa. Quando nós chegamos antes da pandemia, Deus usou uma serva de Deus, eu tinha outros planos também. Então, assim, tudo que eu estou falando aqui estava nos meus projetantes. Eu tinha outros planos, eu tinha os planos de ter um trabalho, mas eu não podia ter trabalho. Como que eu vou trabalhar com uma criança, né, igual de em casa? Não tem como trabalhar. Né? Tem gente que fica, mas a mãe especial ela pode trabalhar. Não dá, gente, não tem como. Não tem quem cuida igual a mãe. Né? Eles não ficam com outra pessoa. O meu não fica nem com o pai. Nem com o pai dele ele fica. Hoje ele estava muito bravo em casa. Eu falei assim, você não vai, você vai ficar com seu pai. Ele foi o primeiro a trocar de roupa para mim, beleza. Quando era 6 horas, eu estava prontinho, olhou para mim, pegou a minha roupa e falou assim, põe a sua roupa e vamos, sabe? E agora ele está assim, mas nunca mais não era assim não, sabe? Então assim, eu sempre pedi para Deus para o meu filho melhorar. Mas eu sei que ele não tem cura, não te cura. Eu pedi para Deus para me dar uma melhora, melhorar, né?
E ele faz tratamento, ele faz vários tratamentos, mas eu queria que ele melhorasse. Porque teve um tempo, quem é mais velho que sabe que eu nem culto eu assistia direito, né? Quem está mais velho aqui, ou que me conhecia lá da sede, acho que o Matheus, se me conhecia da sede, tinha culto que eu ficava lá fora, eu não conseguia assistir o culto. Ou eu assistia, ou meu marido assistia. Porque ele não parava, ele gritava o tempo todo, ele ficava bravo, ficava agitado o tempo todo, e não dava sossego. Uma igreja cheia. Na Santa Ceia passada, eu estava aqui, gente, eu estava chorando de alegria de ver meu filho numa igreja lotada. Glória a Deus, aleluia. Porque ele nunca ficou numa igreja cheia. Nunca ficou. Se ele chegava na igreja e a igreja estava cheia, ele me puxava para ir embora. E começava a fazer show. Escolinha, nunca ficou escolinha. Está ficando agora. De 2 anos para cá, né? Que está na escolinha. E Deus foi melhorando ele também. Né? Deus foi melhorando a vida dele. Hoje ele chama para vir para a igreja. Sabe, do jeitinho dele. Terça-feira, essa terça-feira, eu estava numa reunião, acho que eu não sei com quem comentei. Eu estava numa reunião com um advogado lá na minha sala. E aí a gente estava conversando lá e tinha muita coisa para ele ver, para falar que ele estava representando um apartamento que estava à venda. E eu conversando com esse advogado, e passava um dia ele entrava lá incomodado. Ele entrava na minha sala incomodado. Quando eu fui olhar no relógio, era 6h30. Né? O que faz terça-feira? Né? 6h30 da tarde. Aí eu peguei e terminei a reunião com o advogado. Acho que meu filho está com fome, né? Eu preciso ir lá para dar um almoço, uma janta para ele. Vamos remarcar essa reunião para tal dia. Aí remarcamos e eu fui em casa. Ele já tinha jantado, porque o pai já tinha dado janta para ele. E ele foi para o quarto trocar de roupa. Aí eu entendi que o horário de ir para a igreja, 7 horas, eu estava prontinha para estar na igreja. Então, assim, quando eu via isso acontecer na minha vida, nunca eu via isso acontecer. Né? Então, tudo isso que eu vejo hoje, eu vejo a mão de Deus na minha vida. Né? Sem contar na vida profissional, que Deus me deu um emprego que eu não preciso sair da minha casa. Hoje eu não saio de casa para nada, mas eu falei que eu virei muito caseira. Só venho para a igreja e fico em casa. Nem para a cidade tem dia que eu não ando mais. Mas até o meu emprego foi algo assim que Deus preparou para mim. A pastora Sandra tinha orado e falou assim: Deus está preparando algo grande para você. Glória a Deus. E eu tinha pedido para Deus, eu preciso melhorar a minha vida financeira. Eu preciso de algo, né? Que o Senhor venha. Meu marido já tinha um AVC, ele estava dando aula, mas a situação financeira não estava boa. E eu precisava de fazer algo diferente, né? Os bolos tinham caído das vendas. E eu precisava de algo. Aí um dia, o síndico novo que tinha ganhado, ele não aguentou ficar. A situação do condomínio era muito difícil. A gente tinha uma dívida, que o missionário já contou aqui, de R$400 mil. Era a dívida que o condomínio tinha. E aí esse homem veio para mim, e ele não era cristão, ele era da Umbanda, esse rapaz. Chegou para mim e falou assim para mim assim: eu vejo você como síndico desse condomínio. E chegou para mim e para o meu marido, e falou para o meu marido assim: Deus usa quem ele quer, não é verdade? Quem ele quer, da maneira que ele quiser, ele usa. Usa até o diabo para falar com a gente. E aí esse rapaz veio e falou para o meu marido assim: eu quero que ela entre no meu lugar, porque eu não estou vendo outra pessoa capacitada do que a sua esposa. Aí meu marido, tudo bem, se ela sentar, e eu fiquei assim: será, gente? Não vou conseguir. Aí eu vim e falei para o missionário: vamos orar, missionário? Que eu acho que não é para mim não, eu sou dona de casa, né? Não é para mim não. E eu fui orar também, pedi oração para o missionário, fui para o meu quarto umas 2 noites, orei e falei para ele assim: eu passei. Ele marcou a assembleia para daqui a 8 dias. Aí o inimigo começou a atacar. Né? Ele usou quem para me abençoar? O macumbeiro. Mas ele usou o servo de Deus para me atacar. Que foi o contrário. Esse homem, que hoje eu falo que ele é meu amigo, né? Ele começou a me atacar. Falava para todo mundo que eu não tinha capacidade. Imagina, ela síndica, ela é dona de casa, ela não sabe nada. Como é que ela faz aula de finança?
Ela vende bolo. Como que ela vai cuidar de um condomínio desse tamanho? E aí os outros vinham e me contavam, né? E eu, com a paciência, a sabedoria que Deus já tinha me dado, né? Eu fiquei calma, tranquila. Falei assim, uma pessoa que veio para mim desesperada: Rose, ele está te atacando, ele está falando de você para todo o condomínio, para todo mundo, e agora você não vai fazer nada? Eu falei: não, eu não vou fazer nada. Quem vai fazer é Deus. Eu falei para ela assim: ó, está tudo na mão do Senhor. Se Deus quiser que eu seja a síndica, eu vou ser. E se Ele não quiser também, eu não vou. Então está tudo na mão dele. E nisso, chegou o dia da assembleia. Chegou o dia da reunião. O que ele ia trazer para ser o candidato, ele não pôde entrar, porque não apresentou os documentos certos que precisavam, que é antecedentes criminais, nome no Serasa, tem um monte de documentos que precisa apresentar, né? E ele não conseguiu apresentar os documentos na data certa, que é 5 dias antes da Assembleia, porque precisa ser analisada pelo conselho, né? A candidatura precisa ser analisada. Esse rapaz não teve, ele não pôde entrar na reunião. Aí esse rapaz ficou muito bravo. Gente, como esse homem ficou bravo. Ele ficava bravo, ele falou assim: eu não aceito, né? E falou na cara assim, né? Eu não aceito. Eu falei: olha, André, por mim tudo bem, você não aceitar, não tem problema nenhum, né? Mas eu estou em paz. O que Deus quiser fazer na minha vida, Ele vai fazer. Glória a Deus. E aí eu ganhei. Eu ganhei e eu descobri que esse rapaz, ele tinha feito algo terrível para o condomínio. Ele tinha feito um contrato de portaria que tinha uma multa muito alta, de 28 mil. E eu ia ter que cumprir isso, ou pagar essa multa se eu quisesse que ele saísse. Eu olhei para Deus e falei: Deus, é por isso que eu não queria que ele entrasse, porque ele sabia que eu ia mexer nisso. E quando eu li o contrato dele, eu briguei com o outro. Eu falei: você não olhou o contrato? A gente não tinha combinado que ninguém ia querer mais contrato com multa contratual mais. Você não assinou, não olhou. Aí ele: ai, Rose, me perdoa, eu não olhei. Eu falei: não, tudo bem. Aí eu chamei o conselho e falei: olha, vamos ficar com ele até setembro. Isso era março, maio. Eu acho que é março, né? Que era a pandemia. Era maio, nós ficamos com ele até setembro. E nesse mês eu fui trabalhando, eu fui fazendo, eu fiz muita coisa durante a pandemia. A pandemia lá, todo mundo, né, preso dentro de casa e eu trabalhando. Glória a Deus. Eu consegui fazer muita coisa durante a pandemia. E quando esse homem começou a perceber, ver o que eu estava fazendo, ele chegou uma hora, antes de setembro, que ele ia sair, ele falou para mim assim: você não vai continuar comigo, né? Eu falei: não, não vou. Não vou porque você pisou muito com a gente, você enganou o condomínio, sabe? Você deu uma de amigo do condomínio e você não é ninguém, sabe? Você usou de má fé com a gente. E aí, ele: não, Rose, me perdoa, me desculpa tudo que eu fiz, tal. Ele pediu perdão ali na hora, e aí eu tirei a empresa dele. Eu tirei a empresa dele, ele foi embora, ele foi para uma assembleia, e na assembleia ele pediu perdão para mim. Nessa assembleia. Hoje esse cidadão está lá nos Estados Unidos e fica mandando mensagem: ó, minha Rose, um condomínio lindo aqui para você vir administrar, sabe? Ele fica lá de meu amigo, né? Mais amém. Mas eu entendi que ali era uma arma que o inimigo estava usando contra mim, né? Ele estava usando para mim não aceitar aquele cargo. Era para mim não aceitar aquele cargo ali. E enfim, tem 4, 5 anos, 5, 6 anos, que eu já estou lá de síndico. Ganhei agora, de novo em setembro, vou ficar mais 2 anos lá. Ganhei não, assim, WO que a gente fala no futebol, né? Ninguém, não tinha adversário. Ninguém aparece de adversário, só eu. Mas amém, mas é uma responsabilidade muito grande. É um desafio muito grande, né? Mas o que eu quero concluir com isso para vocês? Todas essas coisas, esses testemunhos que eu contei, estavam tudo nos meus projetos. Né? De todos esses anos. Todo ano eu faço projetos. Todo ano. Né? Eu fiz no ano passado, Deus me abençoou no projeto do ano passado, e nesse aqui também, em nome de Jesus vai ser. Então eu quero pedir para você: creia, acredita
que Deus vai fazer na sua vida, né? Às vezes não vai ser agora, não vai ser hoje, não vai ser em janeiro, mas pode ser em fevereiro, março, abril, até o final do ano. Deus vai fazer, né? Deus vai fazer algo tremendo na vida de cada um de vocês, né? Deixa eu ver. Só para concluir falando de sabedoria, peça para Deus sabedoria. Para toda situação da sua vida, você pede para Deus, para Ele te dar o dom da sabedoria. Às vezes a gente pede, Senhor, me dá força, né? Para me aguentar aqui, Senhor, me fortalece. Mas se a gente pedir para Ele sabedoria, nós vamos conseguir passar por aquilo. Sabendo esse ataque que eu tive com essa pessoa, se eu não tivesse sabedoria para lidar com essa situação, eu não ia aguentar. Eu ia descontar. Se fosse aquela mulher lá atrás que chorava por tudo, né? Que não enfrentava tudo, eu não ia aguentar. Essa semana semana passada uma pessoa me ameaçou porque eu dei uma multa para ela por barulho. Ela veio me enfrentando, ela ligou, mandou mensagem me enfrentando, eu peguei e orei por ela. E quando ela chegou, ela estava mansinha, sabe? Ela estava calma, tranquila. Mas é a sabedoria que Deus dá, porque se fosse outro tempo, eu ia orar e falar, meu Deus, e agora? Vou lá fazer boletim de ocorrência, vou fazer isso contra ele, vou falar, né? Vou acontecer. Mas eu fui para o meu quarto e entreguei na mão de Deus. Coloquei aquele rapaz na mão de Deus. E quando ele veio com todas as pedras dele, ele ficou uma distância daqui até o último sinal de cair. Ele não chegou nem perto de mim. Eu cruzei meu braço e fiquei assim, ó. De braço cruzado, só para ele xingar. Ele xingou, ele falou, ele esperneou. E foi xingando sozinho. Eu liguei meu celular para gravar, né? Porque se ele viesse me atacar, eu tinha que me defender. E continuei de braço cruzado, só olhando para a cara dele. Aí depois eu fui para casa e falei assim, meu Deus, em quanto tempo? Em tempos atrás eu não ia fazer isso. Eu ia chorar. Eu ia falar, eu ia chorar, eu ia, sabe, chamar meu marido, chamar meu filho, chamar alguém para me ajudar, né? E aí, eu me lembro que para ajudar veio os 3 homens lá que queriam vir me ajudar, e eu fiz um sinal para ele, não, fica aí, não precisa vir não, pode ficar aí, não precisa vir. Aí teve um rapaz que veio, não, dona Rose, eu vou te ajudar. Eu falei, não precisa não, deixa ele lá, ele não vai fazer nada, ele não vai chegar perto de mim. E realmente ele não chegou, ele saiu, foi passear para não sei onde, foi em outro local lá. Depois mais tarde ele voltou, eu estava na minha sala é toda de vidro, né? Ele pegou, chegou na porta da minha sala e olhou para mim lá e falei, se você veio por bem, pode entrar, sentar e a gente vai conversar. Agora se você veio com pedrada igual estava naquela hora, pode virar e ir embora. Que aqui está sendo tudo gravado. Porque na minha sala tem câmera com áudio e tudo, né? Aí ele, não, eu não vim não. Eu vim aqui te pedir perdão. Eu vim te pedir perdão, porque eu estava nervoso, porque aconteceu isso na minha casa, na minha família, e aconteceu muita coisa. Eu falei assim, então se aconteceu, nós vamos sentar, nós vamos orar junto. Mas você não pode fazer isso com as pessoas, ameaçar, tal. E aí comecei a conversar com ele. No final, pegamos na mão, ele foi embora para a casa dele. Hoje ele passa, me cumprimenta, pagou a multa e estamos em paz, né? Então quando Deus dá sabedoria para nós enfrentamos as situações e não brigamos, né? E não ficamos tristes, magoados também não conseguimos guardar mágoa de ninguém. Gente, eu não consigo guardar uma mágoa, você acredita? Eu estava outro dia falando com a pastora Sônia, eu não consigo guardar dinheiro, a mágoa piorou ainda, né? Não consigo guardar mágoa de jeito nenhum. Não consigo guardar mágoa de ninguém. A Samara está ali, eu e a Samara já brigamos feio, né, Samara? Já brigamos feio lá no condomínio. Mas aí quando a gente chegando aqui, eu já vim orando pela Samara. Não, a Samara não pode fazer isso comigo. E tal, né? Não veio ao caso da nossa briga, mas nós brigamos. E aí quando eu cheguei, estava ali, ela veio e me olhou, pastora, me perdoa. E me deu um abraço. E pronto, acabou a nossa briga, acabou ali. Né? Hoje nós estamos tudo bem, né, Samara? Estamos tudo muito bem de nós. Glória a Deus, Mas é algo que você precisa pedir para Deus. Então, assim, tanto os jovens como os adultos,
As crianças nós precisamos pedir para Deus essa sabedoria para nós. Porque tem situações que se a gente não for sábio, a gente surta. Né? Tem situações que se a gente não usar da sabedoria, a gente fica, ainda mais hoje em dia, com esse mundo do jeito que está, né? Com as situações do jeito que estão, né? O mundo é todo virado, e quando Deus nos dá a sabedoria, a gente consegue lidar com as pessoas. Glória a Deus. Amém? Aleluia a Deus. Glória a Deus, né? Bom, vamos encerrar então. Deus abençoe vocês. Vamos receber aqui um missionário. Glória a Deus. Eu queria que você ficasse em pé, por favor. Deus abençoe a pastora Rose com esse testemunho de fé, de superação. Às vezes, a gente passa por determinadas situações na nossa vida e a gente acha que